Censo 2022 aponta crescimento na região metropolitana de Goiânia e na população do estado. A reportagem é de Almir Costa. Em 12 anos, Goiás se consolidou como o estado mais populoso da região centro-oeste. Segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o estado tem uma população de 7.055.228 habitantes. No período entre o censo de 2010 e o do ano passado, o estado cresceu 17,55% no seu índice populacional, um dos maiores crescimentos do país, segundo o superintendente do IBGE em Goiás. O crescimento apresentado por Goiás foi quase 3 vezes superior ao crescimento apresentado em nível nacional. Em termos absolutos, nós tivemos o terceiro maior crescimento populacional, né? Isso é significativo, principalmente quando se considera que esse crescimento absoluto é maior do que de grandes estados, como, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro. A capital de Goiás cresceu quase na mesma proporção do estado. Em pouco mais de uma década, Goiânia viu sua população aumentar 10,4%. Passou de 1.302.000 em 2010 para 1.437.000 habitantes em 2022. E segundo o IBGE, a capital é destaque nacional em crescimento populacional. Isso colocou o Goiás numa posição de destaque em termos nacionais e foi muito importante para esse crescimento apresentado pelo estado de 2022 em relação a 2010. Goiânia é disparada a maior cidade de Goiás e Anhanguera, na região leste do estado, a menor, com apenas 924 habitantes. E o município, que já era muito pequeno, ficou ainda menor. Em 2010 tinha 1.020 habitantes e entre os dois censos encolheu, experimentou um decréscimo populacional de 9,4%. A cidade agora é a terceira menor do país. Por outro lado, algumas cidades goianas experimentaram um crescimento explosivo do número de domicílios. Todas são da região metropolitana de Goiânia. A Badia de Goiás lidera com um aumento de 197,5%. Em 2010 tinha 2.644 domicílios e agora 7.866. Neste mesmo ranking, Goianira aparece em terceiro lugar. Senador Canedo, também na região metropolitana de Goiânia, é destaque no quesito variação populacional positiva. O município ostenta a primeira posição, com um aumento de 84,3% na população. Em 2010, Senador Canedo tinha 84.443 habitantes e em 2022, esse número saltou para 155.635. A cidade cresceu e, segundo os moradores, alguns problemas pontuais também, e que precisam ser solucionados pelo poder público. A cidade cresce, não investe em saneamento, não investe em nada, então acho que precisa melhorar bastante. As vias principais tem muitos buracos. Eu acho que bom. O prefeito de Senador Canedo diz que a cidade tem avançado bastante em políticas públicas para atender o crescimento acelerado do município, mas reconhece que precisa investir mais em algumas áreas. Um dos maiores desafios é a questão do saneamento, a água. A gente já resolveu esse problema da água, agora temos que resolver o problema do esgoto, né? Drenagem também é um desafio para a nossa cidade e o crescimento ordenado, né? A gente está revisando o nosso plano diretor para que esse crescimento, que é uma velocidade surpreendente, ele seja de forma ordenada. Fernando Peloso revelou ao jornalismo da TV Serra Dourada quais são as áreas que serão contempladas com obras de infraestrutura nos próximos anos. É expandir o nosso sistema de abastecimento de água e também já começar o sistema de esgoto. Na saúde, a gente tem o desafio aí de fazer um hospital. Somos uma cidade nova, com 34 anos, que ainda não tem um hospital. O trânsito aqui merece muita atenção, muito estudo. Muito estudo, população maior requer ações públicas mais eficazes. Um desafio aí aos prefeitos. O censo é uma oportunidade de a gente ter um panorama, né, uma radiografia do Brasil e de Goiás também como um todo, que o poder público se atente a esses dados e aplique as políticas públicas devidas.